eu sou a Silvana e estou gravando esse vídeo, já falei em vídeos anteriores, que é porque as pessoas têm me perguntado com frequência o que eu fiz para passar em concursos públicos. Eu passei em 7 concursos públicos nos últimos 4 ou 5 anos, mais ou menos. Então as pessoas têm me perguntado com frequência como que eu fiz para passar em concurso público. Então eu desenvolvi algumas técnicas, né, para conseguir fazer isso. Não são coisas difíceis, mas são coisas que a gente precisa desenvolver. Então, com esses vídeos que eu vou fazer, o meu objetivo é descomplicar, deixar a coisa simples para que você consiga ser um concurseiro, passar num concurso público e ter o teu tão sonhado cargo público. Tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre inteligências. Há vários tipos de inteligências, né? As pessoas podem desenvolver vários tipos de inteligências. Mas eu vou falar em especial de duas inteligências, né? 2 tipos de inteligências que vão te ajudar a passar no concurso público. Ou se você conseguir desenvolvê-las, você já vai estar bem à frente de muitos concurseiros que não têm essa visão. Então, a primeira inteligência que você tem que desenvolver, pensar, né, nela e desenvolver, é a inteligência intelectual ou cognitiva. Ela tem esse nome, você pode chamar ela de intelectual ou cognitiva, que é a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir sobre as situações, sobre os problemas que forem colocados para você resolver. Ou seja, a inteligência intelectual, ela é a capacidade que o indivíduo tem de manipular as informações e responder a elas. Ou seja, é a capacidade de pensamento, é a capacidade de você desenvolver uma questão matemática, desenvolver um texto, a capacidade que o indivíduo tem de ler um texto e entender, interpretar e entender esse texto. Então essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. Mas isso a gente já vem desenvolvendo no decorrer da nossa vida, né? Desde que nascemos aqui na Terra, a gente começa a aprender, né? Aprender com os nossos pais, nossos irmãos, né? Com a nossa comunidade, aprender na escola, com a professora. Então, todas essas aprendizagens é chamado de inteligência cognitiva ou inteligência intelectual. Então, é a capacidade que o indivíduo tem também de atuar em determinada área, né? Determinado assunto. Por exemplo, o médico, ele desenvolveu inteligência intelectual para exercer a medicina. O professor desenvolveu a inteligência intelectual para ensinar. E assim por diante, em todas as suas áreas, em todas as profissões. Tá? Agora, vamos falar sobre outra inteligência, que é a inteligência emocional, que para mim é a mais importante. Porque não adianta você ter toda a inteligência intelectual. Se você não souber usar a sua inteligência emocional, você não consegue usar a sua inteligência intelectual de maneira satisfatória, de maneira completa. Então vamos entender mais ou menos o que vamos entender um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional. Então, nos anos 90, um escritor, Daniel Goleman, ele escreveu um livro explicando um pouco sobre a inteligência emocional. E aí, a partir de então, as pessoas começaram a usar com mais frequência esse termo, né? Inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com facilidade e saber escolher o melhor caminho. Então, quando a gente consegue identificar os nossos sentimentos no momento, né, e consegue percebê-lo, nós vamos saber como agir, né? Aí as pessoas perguntam, mas Silvana, o que isso tem a ver com prestar concurso público? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por exemplo, eu já vi pessoas se matando de estudar para adquirir a inteligência intelectual, pagando caro, muito caro, para fazer cursinhos densos,
E quando chega na hora de fazer a prova, ela está tão nervosa, ela não consegue identificar esse sentimento de nervosismo que ela tem e não consegue lembrar, raciocinar com perfeição tudo o que ela estudou, ou seja, ela não consegue colocar em prática a inteligência intelectual dela, porque a inteligência emocional ficou abalada naquele momento. Isso acontece com frequência. Já aconteceu comigo, mas quando eu percebi que eu estava ficando nervosa, parei, respirei e continuei a prova e consegui me sair bem. Mas eu já vi pessoas esquecerem tudo, ficarem tão nervosas, a ponto de esquecer tudo que tinha estudado, tudo que tinha aprendido. E aí foi dinheiro jogado fora, né? Porque muitas pessoas pagam caro para fazer cursinho, para passar em concurso público, mas se não desenvolver a inteligência emocional, não consegue fazer uma boa prova. Então, se você conseguir desenvolver a sua inteligência intelectual e a sua inteligência emocional, principalmente a emocional, você já vai sair na frente de muitos candidatos aí. Porque o que acontece? Não basta você ser inteligente, você tem que saber usar com sabedoria, você tem que usar com sabedoria a inteligência que você tem. Eu já presenciei amigas minhas, amigos meus prestando concurso, né, prestaram o mesmo concurso que eu, e na hora do nervosismo não conseguiu fazer nada, não conseguiu responder, ficou parado numa questão só, nervosa, né, e não fez uma boa prova e não conseguiu passar. Então, essas são as duas dicas de hoje, tá? Desenvolver a sua inteligência intelectual, ao mesmo tempo que você desenvolve a sua inteligência emocional. Que a inteligência emocional é saber definir os seus sentimentos, saber definir de onde eles vêm e procurar se acalmar para você conseguir fazer uma boa prova. Deu para entender a diferença das duas inteligências? E o que elas vão fazer para te ajudar ou para te atrapalhar na hora de uma prova? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e também nos comentários você pode me fazer perguntas, né? Me coloca qual a sua dúvida, qual a sua maior dificuldade, que eu vou responder com muito carinho a sua pergunta.